Muita gente vai criticar, muita gente vai elogiar, como já tem elogiado o voto do ministro Luiz Fux no Supremo Tribunal Federal, neste processo que está julgando o ex-presidente Jair Bolsonaro e aquelas pessoas, aqueles ministros que eram mais próximos nesse núcleo 1 da trama golpista, como foi apresentado pela Procuradoria-Geral da República. E o que a gente tira de importante disso? A gente tira a importância da independência do Poder Judiciário. Porque agora a gente vê de forma muito clara, nesse voto do ministro Luiz Fux, como que as pessoas estão entendendo o judiciário, ou pelo menos os ministros do Supremo Tribunal Federal, como se cada um ali fosse parte de um partido político e tivesse que votar de acordo com os interesses partidários. Veja só, isso fere a imparcialidade do judiciário. E se você observar de uma forma bastante objetiva, de uma forma bastante coerente, você vai perceber que ali ainda há que se falar, na maioria dos ministros, da preservação da sua independência e tomada de decisão com base naquilo que consta no processo. O Código de Processo Civil, a Constituição Federal assegura de uma forma muito clara a independência dos juízes para proferir as suas decisões. A Constituição exige que essas decisões sejam fundamentadas, sejam públicas e fundamentadas, para que as partes tenham conhecimento do conteúdo da decisão e reconheçam ali e possam, inclusive, divergir, debater, questionar, recorrer contra a decisão. Então é contra a decisão. E aí você tem o ministro Luiz Fux, que foi indicado pela ex-presidente Dilma Rousseff, que é do PT, mas que agora está julgando, como a gente pode observar, por exemplo, a deputada federal Gleice Hoffmann e alguns outros, o ministro Luiz Fux, segundo essas pessoas, estaria julgando em benefício do ex-presidente Jair Bolsonaro. Perceba? Já o ministro Alexandre de Moraes, que foi indicado pelo ex-presidente Michel Temer, que foi chamado de golpista pelo PT, pela bancada do PT, agora está julgando contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Pelo menos foi essa a manifestação do seu voto neste processo. Então, isso evidencia, e eu consigo enxergar isso, evidencia e deixa claro ali a existência de independência dos juízes para a aprovação das suas decisões. É claro, você tem nessa primeira turma 2 ministros que foram indicados recentemente pelo atual presidente Lula e que foram indicados após os atos do 8 de janeiro, que são os atos que culminariam ali, que seriam os últimos atos dentro dessa concatenação de atos que eram voltados à abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Mas há que se respeitar a independência do juiz e há que se respeitar a tomada de decisão. É mais ou menos como a arbitragem, em que há a escolha do árbitro e depois as partes que escolheram o árbitro e concordaram com a escolha do árbitro não podem questionar a decisão do árbitro. O Poder Judiciário exige para a sua existência que as decisões do Poder Judiciário, concordemos ou não com elas, sejam cumpridas, havendo, é claro, mecanismos de recursos para discussão e resignação contra essas decisões no processo. E aí o que nós tivemos? Olha só que coisa interessante. O ministro Luiz Fux vota pela absolvição do ex-presidente Jair Bolsonaro de todos os crimes. Ele condenou Mauro Cid e até agora ele já condenou Braga Neto pelo crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, mas absolveu pelos outros crimes, inclusive pelo crime de organização criminosa, ele vai absolver todos os réus deste núcleo que foi apresentado pela Procuradoria-Geral da República. E aí eu vou mostrar para você aqui o texto constitucional, o artigo 93, que traz da Constituição essa necessidade de fundamentação das decisões judiciais. Então o artigo 93, inciso 9, diz, olha, todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário, deixa eu colocar mais para cima, olha aí, todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença em determinados atos às próprias partes e a seus advogados, ou somente a esses em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação. Outro dispositivo é no Código de Processo Civil. O 371 diz, olha, o juiz apreciará a prova constante dos autos, independente do sujeito que tiver promovido e indicará na decisão as razões, essas razões são as fundamentações, da formação do seu convencimento.
E aqui está o princípio do livre convencimento motivado. Então, a decisão do ministro Luiz Fux mostra que, apesar de muita gente questionar, muita gente está elogiando, por exemplo, aqueles que são apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro estão congratulando, né, estão comemorando, dizendo, olha aí, lavou a honra, um ministro lúcido, um ministro coerente, estão comemorando, enquanto aqueles que são opositores ou apoiadores do atual presidente Lula estão dizendo que surpreendeu a todos, que é um absurdo, que ele foi incongruente. Perceba, como se fosse uma torcida pelo resultado do voto de um julgador. De qualquer forma, nós precisamos entender que ali existe a independência do judiciário. Há a interferência estrangeira, ou a tentativa de interferência estrangeira, as pressões que estão sendo realizadas pelo presidente norte-americano Donald Trump, mas, de fato, nós vemos ali ministros. O ministro Alexandre de Moraes votou pela condenação. Depois, Flávio Dino votou pela condenação de todos, com a ressalva em relação ao general Heleno, ao general Paulo Sérgio e ao Mauro Cid não, Alexandre Ramagem, né? A questão de reconhecimento da participação de menor importância. E agora o ministro Luiz Fux diverge substancialmente do ministro Alexandre de Moraes e do ministro Flávio Dino, decidindo pela absolvição do ex-presidente Jair Bolsonaro em todos os crimes. Condenação até o momento do Mauro Cid e a condenação do general Braga Neto pelo crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Então, aqui no Direito é Flexível, a gente observa as coisas de forma objetiva, de forma lúcida, sem loucura, sem devaneio, sem paixão, sem trazer elementos religiosos para essa discussão. Nós precisamos observar as coisas friamente. E eu te convido a estar se inscrevendo no canal e dando seu like, se compartilhando e acompanhando a gente nos próximos vídeos.